Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Carol e este é o História Todo Dia. Hoje falarei sobre a doutrina Monroe, que foi uma política externa dos Estados Unidos em relação aos países latino-americanos em 1823. A doutrina Monroe, assim chamada por ter sido criada durante o governo do presidente norte-americano James Monroe, foi anunciada ao Congresso dos Estados Unidos no dia 2 de dezembro de 1823. Teve como objetivo a não interferência dos países europeus nos países americanos e, sob o slogan América para os Americanos, pretendia defender as nações recém-tornadas independentes de todo o continente americano de uma possível recolonização. Podemos dizer que as consequências desse anúncio, apesar de não serem incisivas nos anos seguintes à sua proclamação, fizeram-se presentes na justificativa da interferência dos Estados Unidos nos processos emancipatórios de países como Cuba, Porto Rico e Panamá no final do século XIX e começo do XX. A perspectiva ideológica do Destino Manifesto, nesse sentido, integrada à doutrina Monroe, encontrou terreno fértil para se fortalecer institucionalmente e firmar a cultura expansionista e imperialista dos norte-americanos. O principal e inicial objetivo da doutrina Monroe era o de não interferência dos países europeus nos países americanos, devido ao contexto de pós-independência desses países e da formação da Santa Aliança após as guerras napoleônicas. Defendia, com isso, que nenhuma nação americana fosse recolonizada. Junto a esse objetivo, estava o de não intervenção nos assuntos internos dos países americanos, em especial em questões econômicas. Estabelecia, também, a não intervenção dos Estados Unidos nos conflitos entre os países europeus. Na medida em que a doutrina Monroe carregava o pressuposto ideológico do Destino Manifesto dos Estados Unidos, estabeleceu, ao longo do século XIX, o objetivo de expansão dos seus territórios, tanto a oeste do país quanto em direção a determinados países no Caribe, como Cuba, Panamá e Porto Rico. As primeiras e mais evidentes consequências da doutrina Monroe se encontram no campo da retórica da política internacional dos Estados Unidos. Num momento inicial, o discurso e a resolução que ela trazia de se distanciar dos conflitos europeus e de reivindicar uma América para os americanos tinha um impacto maior junto à sua própria população. Funcionava, assim, como elemento de soberania diante do mundo e de coesão política interna. Entretanto, sua finalidade de expansão e de domínio militar, político e econômico sobre todo o continente americano foi se ressaltando ao final do século XIX. A primeira região alvo da política expansionista dos Estados Unidos foi o Caribe. Entre 1891 e 1912, os estadunidenses realizaram intervenções militares no Haiti, Nicarágua, Porto Rico, Cuba, Venezuela, República Dominicana, Colômbia, Honduras e Guatemala. Fora dessa região, o Chile foi alvo de ação militar em 1891. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deus abençoe vocês. Tchau!